O milionário tinha a certeza do fim do casamento e já estava envolvido com outra. Mas um dia, antes de assinar o divórcio, teve uma noite de amor com a esposa. Dias depois, ficou em choque com um segredo que descobriu. O ar no apartamento de cobertura parecia vibrar com palavras não ditas. Do outro lado da mesa de jacarandá, perfeitamente posta para dois, Otávio mal tocava o risoto de camarão com limão siciliano, seu prato favorito. Manteve os olhos fixos no celular, a luz fria da tela criando uma barreira invisível entre eles. Cada vibração discreta do aparelho sobre a madeira polida era como uma pequena facada no coração de Isadora. Era ela, Beatriz, a tenista de corpo escultural e sorriso fácil que havia roubado não só o tempo de Otávio, mas a alma de seu casamento. Isadora sentiu o gosto metálico do bile na garganta. Humilhação. Era essa a palavra. Ali estava ela, em um esforço final e desesperado, tentando salvar um navio que já havia afundado. A ideia, ou melhor, a súplica, viera de sua melhor amiga, Patrícia. Isadora, lute por seu casamento. Não entregue 10 anos de bandeja. Faça-o se lembrar de quem você é, da mulher por quem ele se apaixonou. As palavras de Patrícia ecoavam em sua mente enquanto ela observava Otávio tão perto e, ao mesmo tempo, a um universo de distância. A reunião com os advogados é amanhã às 10, certo? Ela perguntou, a voz cuidadosamente calibrada para soar casual enquanto se servia de mais uma taça de vinho. O álcool ajudava a anestesiar as pontas afiadas da dor e a lhe dar a coragem que lhe faltava. Sim, Isadora, às 10. Ele respondeu, sem desviar os olhos da tela. Não se preocupe, eu não vou me atrasar. Sou o maior interessado em resolver isto. A frase, fria e burocrática, quase a fez desistir. O maior interessado. Como se o fim de sua vida fosse apenas um item a ser riscado de sua lista de tarefas. Mas então ela se lembrou do conselho de Patrícia. Lutaria até o último minuto. Com um suspiro que ela disfarçou como relaxamento, Isadora se levantou. A música suave de Chad, escolhida a dedo, enchia o ambiente. Uma trilha sonora de tempos mais felizes, de noites em que a sedução era um jogo entre dois, não um ato unilateral de desespero. Ela usava um vestido de seda preto, simples, mas que deslizava por seu corpo a cada movimento, insinuando as curvas que ela sabia que ele um dia desejara ardentemente. Por baixo, a lingerie mais linda que encontrara, uma armadura secreta de confiança. Mais uísque? Ofereceu, aproximando-se dele com a garrafa de single malt envelhecido que ele tanto apreciava. Ao se inclinar para servir, permitiu que o tecido do vestido se afastasse ligeiramente, revelando a curva de seu ombro e o início do decote. Ela o sentiu prender a respiração por uma fração de segundo, um pequeno sinal, uma vitória minúscula. Ele levantou os olhos do celular e pela primeira vez naquela noite, ele realmente a viu. Viu a mulher, não a futura ex-esposa. Seus olhos percorreram o vestido, o cabelo solto caindo em ondas suaves, o perfume dela, o mesmo que usava quando se conheceram, flutuando no ar. Obrigado, ele disse, com a voz um pouco rouca. Pegou o copo, seus dedos roçando os dela. Uma corrente elétrica, fraca, mas inegável, passou entre eles. Isadora voltou a seu lugar, o coração martelando contra as costelas. O jogo era perigoso. Cada passo em falso a faria mergulhar ainda mais fundo no poço da humilhação. Mas a visão do desejo, mesmo fugaz, em seus olhos, a impulsionou. Se recostou na cadeira, cruzando as pernas lentamente, o tecido de seda subindo por sua coxa. Sabe, eu estava me lembrando da nossa primeira viagem a Paris. Ela começou, a voz baixa e melódica,
daquela noite em que nós nos perdemos em Montmartre e acabamos dançando na rua ao som de um acordeão. Você disse que eu era uma mulher mais linda que você já tinha visto. Otávio bebeu um gole generoso de uísque, o olhar fixo nela. A máscara de empresário indiferente estava começando a rachar. Isso foi há muito tempo, Isadora. O apelido escapou, íntimo e carregado de história. Não parece tanto tempo assim, ela sussurrou. Ela se levantou novamente e caminhou até a janela, dando-lhe as costas, sabendo que ele a observaria. A silhueta dela contra as luzes da cidade era uma imagem poderosa. Ela sentia o olhar dele queimando em suas costas. A dúvida começou a corroê-la. O que ela estava fazendo? Implorando por migalhas de atenção de um homem que a trocaria por outra no dia seguinte? A vergonha a inundou, mas ela a empurrou para o fundo. Não. Era sua última cartada. Ela se virou e o encontrou de pé, a poucos metros dela. A atmosfera estava carregada, densa de desejo contido e anos de memórias. Ele deu um passo em sua direção. Ela, em um movimento instintivo de autoproteção misturado com uma estratégia cruel, deu um passo para trás, um sorriso enigmático nos lábios. A caça e o caçador haviam trocado de papéis. A confusão em seu rosto era evidente. Ele a queria, e isso o estava deixando louco. O que você está fazendo, Isadora? Ele perguntou, a voz tensa. Apenas preparando as bebidas. Ela respondeu inocente, caminhando de volta ao bar. Acho que ambos precisamos de uma dose a mais. Desta vez, quando ela se inclinou sobre a mesa para pegar seu copo, foi mais rápida. A mão dele agarrou seu pulso, firme. A outra mão foi para sua cintura, puxando-a com uma força que a deixou sem ar. Em um movimento fluido, ele a esmagou contra seu peito. O choque de contato, pele contra pele, calor contra calor, incendiou o ar. Não me provoca. Ele rosnou, o rosto a centímetros do dela, o hálito quente com cheiro de uísque. O coração dela disparou. Medo, excitação, triunfo. Uma mistura perigosa. Ela abriu a boca para falar, para dizer seu nome, para perguntar o que aquilo significava. Mas ele foi mais rápido. Ele cobriu sua boca com a sua. Um beijo avassalador, faminto, que não pedia, mas tomava. Era um beijo de solidão, de raiva, de um desejo que ambos pensavam estar morto e enterrado. As mãos dele percorreram suas costas, seus cabelos, trazendo-a ainda mais perto, como se quisesse fundi-la a ele. As mãos dela, que a princípio resistiram, se renderam, agarrando-se aos ombros largos dele, correspondendo ao beijo com a mesma intensidade desesperada. Ela tentou se afastar por um segundo, para respirar, para entender. Otávio, nós... Ela começou a dizer, a voz trêmula. Ele colocou um dedo sobre os lábios, silenciando-a. Não fale. Ele sussurrou, os olhos escuros e cheios de uma emoção crua, que ela não via há anos. Só por esta noite não fale. E ali mesmo, na sala de jantar, com os pratos do último jantar ainda na mesa, e a música como única testemunha, eles se amaram. Não foi terno, foi urgente, quase selvagem. Uma colisão de corpos e almas que tentavam, em um ato final e catártico, dizer tudo o que as palavras não podiam mais expressar. Quando terminou, o silêncio que se instalou era ainda mais pesado que antes. Otávio a afastou gentilmente de seu colo. Ele se levantou, passou a mão pelos cabelos em um gesto de profunda confusão e caminhou, sem olhar para trás, em direção ao quarto. O som do fecho da porta foi como um balde de água fria na pele febril de Isadora. Ele não disse nada. Nenhuma palavra de conforto, de arrependimento, de esperança. Minutos depois, ela o ouviu sentar-se na cama.
O silêncio do quarto era um grito. Isadora permaneceu na sala, o corpo dolorido, o vestido de seda amassado, a maquiagem borrada pelas lágrimas que agora corriam livremente. Ela havia conseguido. Havia despertado o desejo nele. Havia tido uma última noite. Mas o resultado era o mesmo. Ele foi, refugiando-se no silêncio do quarto, deixando-a sozinha com os destroços de sua última tentativa. Ela olhou para o relógio. Passava da meia-noite. Em menos de 10 horas, estariam em uma sala estéril, com advogados como testemunhas, assinando o fim de tudo. O choro dela era silencioso, um soluço contido de quem sabe que não há mais nada a ser feito. A batalha estava perdida. Um misto de arrependimento por ter feito o que fez. Agora só lhe restava esperar pela execução. No quarto, Otávio encarava o teto, seu corpo latejava. Sua mente era um turbilhão. O celular na mesa de cabeceira vibrou, iluminando o nome de Beatriz na tela. Ele olhou. Sentiu um nó no estômago e pela primeira vez em meses ignorou. Ele virou para o lado, fechou os olhos e mergulhou em um sono inquieto, o cheiro de Isadora ainda em sua pele, a confusão semeada em sua alma. Ele não sabia, mas naquela noite, o que ele pensava ser um ponto final era na verdade uma vírgula que mudaria tudo. A noite não trouxe sono, só uma vigília longa e dolorosa. Isadora viu as primeiras luzes do dia pintar o céu de cinza através da janela da sala. O mesmo cinza que sentia na alma. Cada minuto que passava era uma contagem regressiva para o fim oficial. Ela não esperou por ele. Levantou-se do sofá onde passara ali noite. Tomou um banho rápido e vestiu-se com a precisão de um soldado se preparando para a batalha final. Um terno de linho bege, elegante e impessoal. Uma armadura para esconder as rachaduras por dentro. Antes das 7, ela já havia saído do apartamento, deixando para trás o cheiro de uísque e desilusão. Otávio acordou com o som de seu próprio alarme. O lado de Isadora na cama estava intocado, frio. Ele se sentou, a cabeça pesada, e a noite anterior o atingiu como uma onda. A imagem dela no vestido de seda, o beijo faminto, a rendição mútua no sofá da sala. Uma loucura, uma indecisão torturante começou a corroer sua determinação. O que ele havia feito? O que aquilo significava? Antes de que ele pudesse se aprofundar no turbilhão de seus pensamentos, o telefone tocou. Beatriz. Sua voz era como um raio de sol, vibrante e cheia de promessas. Pensando em você, meu campeão. Mal posso esperar pela nossa noite. Eu tenho uma surpresa que você vai amar. As palavras dela eram um bálsamo para seu ego ferido e sua confusão. Eram fáceis, descomplicadas. Eram o futuro que ele havia escolhido. A hesitação se dissipou, substituída pela lógica fria que o guiava nos negócios. O que aconteceu com Isadora foi um deslize, uma despedida inadequada. Nada mais. Quando chegou ao escritório de advocacia, Isadora já estava lá, sentada em uma poltrona de couro, a postura ereta, o rosto uma máscara de neutralidade. Seus olhos se encontraram por um instante através da sala de reuniões. Ele viu a dor por trás de sua fachada e sentiu uma pontada de algo que poderia ser culpa, ou talvez apenas pena. Mas era tarde demais. Os advogados entraram. Os papéis se colocaram sobre a mesa. A caneta parecia pesar uma tonelada em sua mão, mas ele a assinou. E então ela a assinou, sem uma palavra, sem um último olhar. Estava feito. Com a cabeça latejando, incapaz de encarar um dia de trabalho, Otávio fez a única coisa que parecia fazer sentido. Ligou para Beatriz. Precisava esquecer a noite anterior. Precisava se aquecer na beleza e na leveza que ela oferecia. E ela estava deslumbrante, como sempre, esperando por ele em seu apartamento moderno e minimalista.
O encanto superficial dela era o antídoto perfeito para a profundidade complicada que ele acabara de deixar para trás. Enquanto isso, Isadora buscava refúgio no único porto seguro que lhe restava, o apartamento de Patrícia. Assim que a porta se fechou, a armadura ruiu. Ela contou tudo à amiga, a voz embargada de vergonha. Eu me humilhei, Patrícia. Eu me ofereci a ele. E no final, nada mudou. O choro chegou, convulsivo e libertador. Patrícia a abraçou, deixando-a descarregar toda a dor. Depois de horas exausta, Isadora voltou ao apartamento que agora era só seu, um palácio silencioso e vazio. Nessa noite, seu celular vibrou. Uma mensagem de Otávio. Isadora, desculpe pela noite passada. Não foi justo com você. Espero que esteja bem. A mensagem era um golpe no estômago. Uma tentativa covarde de limpar a própria consciência. Ela digitou e apagou dezenas de respostas furiosas, mas no final, apenas desligou o celular. As semanas seguintes se arrastaram em uma névoa de apatia. Isadora tentava encontrar um novo ritmo, uma nova rotina. Mas uma manhã, ao sentir o cheiro do café, uma onda de náusea a dobrou ao meio. A princípio, ela a ignorou. Estresse, o corpo reagindo ao trauma emocional da separação. Mas as náuseas persistiram, tornando-se companheiras matinais indesejadas. Patrícia, acho que tem algo errado, disse ela ao telefone. A voz trêmula. Eu estou com estas náuseas há dias e minha menstruação está atrasada. Amiga, você está pensando o que eu estou pensando? A voz de Patrícia era uma mistura de choque e excitação. É impossível. Isadora respondeu rapidamente, agarrando-se à lógica. Eu uso DIU. Há anos, nunca falhou. DIUs não são 100% infalíveis, Isadora. Nada é. A possibilidade, antes impensável, começou a se instalar em sua mente como uma semente de pânico e espanto. Ela comprou um teste de farmácia, as mãos tremendo tanto que mal conseguia abrir a embalagem. O resultado apareceu em menos de 1 minuto. 2 linhas. Positivo. O mundo de Isadora parou de girar. Grávida. Aos 40 anos, divorciada. De uma noite de desespero que deveria ter sido o ponto final. A vida, em sua ironia cruel e imprevisível, havia-lhe pregado a peça definitiva. Enquanto isso, Otávio mergulhava de cabeça em seu novo relacionamento. Beatriz era a parceira perfeita para um empresário bem-sucedido. Bonita, jovem, sociável e ambiciosa. Eles eram o casal do momento nos eventos sociais. A imagem do sucesso. Ele se convencia de que estava feliz, de que fizera a escolha correta. Isadora precisava falar com ele. Não por esperança, mas por obrigação. Era o pai. Ela ligou. A chamada caiu na caixa postal. Otávio, aqui é Isadora. Eu preciso falar com você. É importante. Ele não retornou. Ela tentou de novo no dia seguinte. Ele respondeu com a voz apressada. Isadora, estou no meio de uma reunião. Não posso falar agora. Ela insistiu. É urgente, Otávio. Ele prometeu ligar de volta. Nunca ligou. Sua frieza, sua indiferença a transformaram de magoada em furiosa. Ele não lhe daria nem 5 minutos de seu precioso tempo. Afinal de contas, sua paciência se esgotou. Se ele não a atenderia, ela o forçaria a ler. Com os dedos tremendo de raiva e o coração batendo descontrolado, ela abriu o aplicativo de mensagens, encontrou seu contato e escreveu a frase que mudaria tudo para sempre. Otávio, já que você não tem tempo para me atender, eu vou dizer por aqui. Eu estou grávida. Ela apertou enviar e olhou a tela, observando a pequena notificação que confirmava a entrega da mensagem. O mundo, outra vez, ficou em silêncio, esperando pela explosão, e a mensagem brilhou na tela do celular de Otávio e, por um instante,
As palavras não fizeram sentido. Eu estou grávida. Ele leu 1, 2, 3 vezes. O som da sala de reuniões, onde seu sócio apresentava projeções de lucro para o projeto da usina em Minas Gerais, desapareceu, substituído por um zumbido agudo em seus ouvidos. Grávida. Isadora. Impossível. Com licença, senhores. 1 minuto. Ele disse, a voz saindo tensa e estranha. Levantou-se abruptamente, ignorando os olhares curiosos, e caminhou a passos largos para o corredor, o coração martelando no peito. Ele discou o número dela, a impaciência fazendo seus dedos tremer. Isadora, ele disse assim que ela atendeu, sem nenhum alô. Que brincadeira é esta? Grávida? Como assim? E o Gil? Nós passamos 10 anos sem pensar em filhos, e agora do nada, isto acontece. A torrente de perguntas saiu atropelada. Uma mistura de pânico e incredulidade. Do outro lado da linha, a voz de Isadora era fria e controlada. Um contraste gritante com o caos que se instalara nele. Não é uma brincadeira, Otávio. A culpa, se é que existe uma, é nossa. Do Gil que falhou. Ou talvez o destino tenha um senso de humor maldito. Eu não sei. Só estou te contando porque você é o pai. Não se preocupe. Não vou atrapalhar sua vida nova e perfeita. A ironia na última palavra era cortante. Mas ele começou sem saber o que dizer, mais nada. Ela o interrompeu. Eu vou seguir com a gestação e com minha vida. Só pensei que você tinha o direito de saber. E com isso, ela desligou. Otávio ficou parado no corredor, o celular na mão, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Ele voltou à reunião, mas não escutou mais uma palavra. Sua mente era um redemoinho, um filho, um bebê, com Isadora, a mulher de quem acabara de se divorciar para viver um romance arrebatador com outra. A situação era tão absurda que parecia um roteiro de cinema. Naquela noite, Beatriz percebeu a mudança. Ele estava distante, quieto, o olhar perdido no vazio. Alguma coisa aconteceu no trabalho, meu amor? Ela perguntou, passando as unhas pintadas de vermelho em seu braço. Não, nada. Só o projeto da usina. Muita pressão. Ele mentiu, incapaz de compartilhar um segredo que nem ele mesmo podia processar. No dia seguinte, a primeira coisa que ele fez foi ligar para Isadora. Você fez só o teste de farmácia? Ele perguntou, a voz carregada de uma esperança que ele mesmo não admitia. Essas coisas podem dar errado. Você precisa ir a um médico, fazer um ultrassom para ter certeza. Já está marcado, ela respondeu seca. Para hoje à tarde. Um impulso que ele não conseguiu controlar tomou conta dele. Eu vou com você. Quero escutar o que o médico tem a dizer. Na clínica, o ar era pesado. Se sentaram lado a lado na sala de espera, 2 estranhos unidos por uma circunstância surreal. Quando foram chamados, Otávio não perdeu tempo. Antes mesmo de que o médico começasse o procedimento, ele já estava questionando. Doutor, como é possível? Ela usa um DIU há anos. Qual é a porcentagem de falha? Existe a possibilidade de ser um erro? Isadora se encolheu na cadeira, sentindo-se como uma peça em exibição. O corpo e a vida sendo dissecados pela desconfiança dele. Aquele interrogatório a fria, a incomodava profundamente. Senhor, falhas acontecem, embora raras. Nós vamos verificar, disse o médico com paciência profissional antes de se virar para Isadora. Vamos começar. A sala ficou em silêncio, exceto pelo som suave do aparelho de ultrassom deslizando sobre a barriga de Isadora. Otávio observava o monitor, uma tela preta e branca e granulada que não lhe dizia nada. Ele se sentia um intruso, um espectador de algo que não lhe pertencia mais. E então aconteceu. O médico aumentou o volume e um som rítmico e acelerado preencheu a sala.
Tum, 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 tum. Rápido, forte, inconfundível. O som de um coração. Um pequeno, minúsculo coração batendo dentro de Isadora. Naquele momento, algo dentro de Otávio se partiu. O som atravessou sua armadura de ceticismo e lógica, atingindo-o em um lugar que ele pensava ter fechado para sempre. A mesma dúvida que sentia na noite anterior ao divórcio voltou com uma força brutal. A realidade daquela vida minúscula, uma parte dele, uma parte dela, o atingiu em cheio. Seu transe foi rompido pela vibração do celular em seu bolso. Ele o pegou instintivamente. Uma mensagem de Beatriz. Era uma foto, uma selfie íntima, provocante, tirada no espelho do quarto, com uma legenda que dizia: "Sua tarde de amor está esperando por você. Venha." O choque foi violento. De um lado, o som puro e milagroso de uma nova vida. De outro, a imagem crua e sedutora da paixão carnal. O sagrado e o profano colidindo dentro dele. Sua mente entrou em curto-circuito. A confusão era tanta que ele sentia uma tontura. A consulta terminou. O médico confirmou a gravidez, estimando o tempo de gestação. Coincidia perfeitamente com aquela última noite. Não havia dúvidas. Otávio saiu da clínica como um autômato. Ele não olhou para Isadora. Não disse uma palavra. Apenas caminhou para seu carro, a cabeça girando. Ele deveria ir para o escritório. Ele deveria trabalhar. Ele deveria pensar. Mas ele não conseguia. Precisava de uma saída. Um escape daquela realidade avassaladora. Ele ligou o carro e, em vez de virar à direita, em direção à empresa, virou à esquerda. Dirigiu em alta velocidade, o som do coração do bebê ainda ecoando em seus ouvidos, a imagem de Beatriz queimando em sua mente. Ele dirigiu direto para o apartamento dela, para a tarde de amor prometida, em uma tentativa desesperada de usar o corpo para silenciar a alma. O apartamento de Beatriz era um santuário da modernidade, tudo em tons de branco e cinza, com janelas que iam do chão ao teto. Era um cenário perfeito para a paixão que ela oferecia. Intensa, visualmente deslumbrante, mas sem a desordem da emoção profunda. Otávio se entregou ao que ela prometera na foto, buscando no calor de seu corpo um antídoto para o frio que se instalara em sua alma. Ele fez amor com ela, mas seus pensamentos estavam a quilômetros de distância, presos em uma sala de ultrassom, ao som rítmico de um coração que não era o seu. Depois, deitado na cama de lençóis impecáveis, ele encarava o teto, enquanto Beatriz falava animadamente sobre um evento no clube de tênis. Ele mal a ouvia, a mente à deriva. "Otávio, você está me escutando?" Ela perguntou, estalando os dedos na frente de seu rosto. "Você está em outro planeta hoje. O que foi?" Antes de que ele pudesse inventar uma desculpa, seu celular vibrou na mesa de cabeceira. Era uma mensagem de seu sócio, Tiago. "Reunião amanhã, 8 horas da manhã. Precisamos definir sua viagem para Minas Gerais. A resistência dos moradores está crescendo. Você precisa ir lá, passar uma temporada, ser o rosto do projeto e convencer aquela gente a vender. É a fase mais crítica. A usina. O ambicioso e polêmico projeto de energia solar que consumia sua vida profissional. Ele sabia que seria um desafio monumental. A iniciativa era vendida ao público e aos investidores como um marco da energia verde, um passo para o futuro. Mas nos bastidores a realidade era mais suja. Só ele que não sabia. Para que a enorme usina fosse construída, centenas de famílias de pequenos agricultores e ribeirinhos que viviam nessas terras durante gerações teriam que ser removidas. A pressão para que vendessem suas propriedades por valores irrisórios era imensa.
Beatriz, vendo a expressão séria em seu rosto enquanto ele lia a mensagem, presumiu ter encontrado a causa de sua distração. É o projeto de Minas, não é assim? É por isso que você está tão preocupado? Ele agarrou a desculpa como um náufrago a uma tábua. Sim, é complicado. Eu terei que ir para lá por um tempo, resolver as coisas pessoalmente. O rosto dela se iluminou. Ótimo, eu vou com você. Uma temporada no interior de Minas. Que delícia. Podemos passear também? E eu te ajudo a relaxar depois destes dias estressantes. A ideia o deixou desconfortável, mas ele não tinha energia para argumentar. A presença de Beatriz seria uma distração, um escudo contra a solidão e os pensamentos que o assombravam. No dia seguinte, um dever que ele não podia adiar o levou até a porta do apartamento que um dia foi seu. Isadora o atendeu. O clima entre eles era denso, carregado de palavras não ditas e da memória do ultrassom. Eu vim avisar que eu vou passar uma temporada fora, ele disse, sem conseguir encará-la diretamente. Em Minas, a trabalho. Mas se você precisar de qualquer coisa, é só me ligar. Ela apenas assentiu, os braços cruzados sobre o peito, como se protegesse a si mesma e a vida que carregava. Sua confusão era palpável. Ele não era o empresário frio e decidido, nem o amante apaixonado. Era um homem dividido, perdido entre dois mundos. O silêncio se estendeu, incômodo. Então, movido por um impulso que atropelou sua razão, ele deu um passo à frente. Eu posso? Ele perguntou, a voz baixa, o olhar fixo em sua barriga, que ainda não tinha um volume visível, mas que para ele agora continha o universo. Eu posso sentir? Isadora hesitou por um instante, o corpo tenso, mas havia uma vulnerabilidade tão crua em seu pedido que ela não pôde recusar. Ela descruzou os braços e o sentiu lentamente, com uma delicadeza que a surpreendeu. Ele estendeu a mão e a pousou suavemente sobre seu ventre. Sua mão era grande e quente. Ele fechou os olhos como se tentasse, através do toque, se conectar com esse mistério. Isadora, contagiada pelo momento, fechou seus olhos também. Por um instante não havia Beatriz, não havia divórcio, não havia dor. Havia só os três ali, no silêncio do apartamento. Uma lágrima solitária saiu e se deslizou pelo rosto de Isadora. Ela a enxugou rapidamente, disfarçando-a, mas ele sentiu o leve tremor de seu corpo. Otávio abriu os olhos e se afastou a mão, de repente sem graça, como se houvesse invadido um território sagrado. A realidade voltou com força total. Eu preciso ir, ele disse, a voz embargada. Virou-se e foi, deixando Isadora parada na porta, sua mão agora no lugar em que estava a dele, sentindo um calor que não era físico. Ele foi para Minas para construir seu império, mas deixava para trás o início de um legado que ele mal começava a compreender. Semanas se transformaram em meses. A barriga de Isadora, antes um segredo guardado sob o tecido, começou a se mostrar, uma curva suave e inegável de vida nova. Com ela, um propósito inesperado também começou a florescer. A apatia que a consumiu depois do divórcio deu lugar a uma energia inquietante. Ela não seria apenas a ex-esposa grávida de um milionário. Ela precisava ser Isadora novamente. Foi Patrícia quem lhe mostrou o caminho. Isadora, eu vi isto e pensei em você, disse a amiga, mostrando-lhe o site de uma pequena ONG chamada Terra Viva. A organização denunciava os impactos socioambientais de grandes projetos no interior de Minas Gerais e, mais especificamente, lutava contra a pressão exercida pelo gigante de energia solar de Otávio. O nome de sua empresa saltou da tela, mas em vez de dor, Isadora sentiu uma faísca de indignação. A ONG buscava um consultor, alguém com experiência em design e decoração
para um projeto inovador: ajudar as famílias que resistiam a vender suas terras a revitalizar suas casas de maneira sustentável, usando materiais locais e técnicas que valorizassem sua cultura. Era uma forma de fortalecer a identidade da comunidade, de fazer suas casas mais que tijolos, mais símbolos de resistência. Era sua antiga profissão, renascida com uma alma. Sem hesitar, ela se candidatou. Sua experiência e paixão pelo projeto lhe garantiram a vaga. Enquanto isso, a centenas de quilômetros dali, na empoeirada e ensolarada cidade de Diamantina, em Minas Gerais, Otávio se afundava em um mar de frustração. A temporada em Minas se estendia e a resistência dos moradores era muito mais forte do que seus relatórios em Belo Horizonte previam. Não eram apenas caipiras, como o chamava a sua amante, Beatriz, com desdém. Eram pessoas com histórias, com raízes fincadas naquela terra seca, mas fértil de significado. Beatriz, que o acompanhava, estava entediada. O sol, que ela tanto queria, era demasiado forte. Os insetos a irritavam, e a falta de luxo e badalação a deixava impaciente. Otávio, por que você simplesmente não oferece mais dinheiro a essa gente e acaba com isto? Ela disse, enquanto lia uma revista de moda na varanda da pousada de luxo onde estavam hospedados. Ele, no entanto, estava começando a ver as coisas de outra forma. Em suas visitas às comunidades, ele viu a dignidade nos olhos de um velho agricultor que lhe oferecia um copo de água, mesmo sabendo que ele estava ali para tomar sua terra. Ele viu a beleza nas casas simples pintadas com cores vibrantes e escutava as histórias passadas de geração em geração. Eram coisas que o dinheiro não podia comprar e que seu projeto, em nome do progresso, ia destruir. A notícia de que a ONG Terra Viva havia contratado uma nova consultora para fortalecer a comunidade chegou a seus ouvidos como um problema menor, mais uma pedra no sapato. Ele e seu sócio, Leonardo, decidiram que a melhor estratégia seria um confronto direto, uma audiência pública na cidade onde apresentariam os inquestionáveis benefícios do projeto, na esperança de dividir a opinião pública e isolar os resistentes. Isadora viajou para Minas Gerais sentindo uma mistura de medo e excitação. Era a primeira vez que viajava sozinha em anos. A cada solavanco do pequeno avião que a levava ao interior, ela sentia o bebê se mover, como se a encorajasse. Ela não sabia que estava voando direto para o epicentro da batalha de Otávio. Seu trabalho era com as famílias, com a revitalização das casas. A audiência pública seria sua primeira aparição oficial, onde a ONG apresentaria seu projeto de resistência cultural. O dia da audiência chegou, quente e tenso. O ginásio da cidade estava cheio. De um lado, os executivos da empresa de Otávio, de terno e com apresentações de slides polidas. Do outro, os moradores, com suas roupas simples e seus rostos marcados pelo sol e pela preocupação. Beatriz se sentou na primeira fila, ao lado de Otávio, parecendo uma flor exótica em um jardim rústico. Quando chegou a vez da ONG falar, uma mulher de meia-idade subiu ao palco improvisado. Eu gostaria de chamar nossa nova consultora, a mulher que nos está ajudando a provar que nossas raízes têm mais valor que qualquer painel solar. Por favor, recebam a Isadora Almeida. Otávio se congelou. O nome ecoou no ginásio, mas para ele soou como uma explosão. Ele a viu quando ela subiu os degraus, a barriga proeminente agora impossível de esconder sob o vestido leve. O ar lhe faltou. Beatriz, a seu lado, se virou para ele, os olhos arregalados em choque e compreensão. É ela? Sua ex? Mal se separou e já está grávida. Ela sibilou, a voz cheia de veneno. Mal sabia que o filho era de Otávio, mas Otávio mal a ouviu. Seus olhos estavam fixos em Isadora, a mulher que ele deixara para trás,
A mulher que ele pensava estar segura e quieta em Belo Horizonte estava ali, no meio de sua guerra, como a líder inesperada do exército inimigo. Isadora parou em frente ao microfone, o coração batendo forte. Ela olhou para a multidão e seu olhar se cruzou com o de Otávio. Por um segundo, o mundo inteiro pareceu desaparecer. Ela viu o choque em seu rosto, a confusão, a presença de Beatriz a seu lado. A dor a atingiu, mas ela a canalizou. Ela não estava ali por ele. Estava ali por aquelas famílias e pelo filho que carregava. Com a voz firme, começou a falar. Não sobre números ou contratos, mas sobre dignidade. Sobre o que significa ter uma casa construída por aquele povo. Sobre o cheiro da terra depois da chuva. Sobre o direito de pertencer a um lugar. Seu discurso era apaixonado, real. Otávio a observava paralisado. A mulher que ele tentara esquecer estava mais forte, mais radiante e mais poderosa que nunca. E ela estava grávida de seu filho, lutando diretamente contra o maior projeto de sua vida. O conflito entre a razão fria dos negócios e a emoção avassaladora que o invadia começou a dilacerá-lo ali mesmo, em público, sob os olhos de centenas de pessoas. Ele estava em guerra, mas de repente não tinha mais certeza de que lado do campo de batalha ele realmente pertencia. O discurso de Isadora caiu sobre o ginásio abafado como uma chuva inesperada no sertão. O silêncio que se seguiu era mais eloquente que qualquer aplauso. Os moradores a olhavam com uma nova esperança nos olhos. Ela havia dado voz à alma deles. Do outro lado, os executivos se entreolhavam, desconcertados. A estratégia deles, baseada em gráficos e promessas de dinheiro, havia sido desarmada pela arma mais poderosa de todas, a emoção genuína. Otávio continuava de pé, paralisado. A voz de Beatriz a seu lado era um zumbido irritante e distante. Você vai deixar que ela faça isso, Otávio? Fale algo. Destrua o argumento dela. Senão, teremos que passar mais tempo aqui nesta terra quente e cheia de mosquitos, Mas ele não conseguia. Ele olhava para Isadora, que agora descia do palco, sendo imediatamente cercada e abraçada pelos moradores. E ele não viu uma adversária. Viu a mulher que conhecia as histórias por trás de cada objeto de sua casa. A mulher que chorou quando o cachorro da família morreu. A mulher que agora carregava o seu filho. E ela estava radiante. A gravidez e a nova causa lhe haviam dado um brilho, uma força que ele não via há anos. Uma força que ele mesmo, com sua indiferença, havia ajudado a apagar e que, ironicamente, agora florescia em oposição a ele. A audiência terminou em caos. Os moradores, fortalecidos pelo discurso, começaram a gritar palavras de ordem. Nossas raízes não estão à venda. Leonardo, seu sócio, o pegou pelo braço. Precisamos sair daqui. Isso foi um desastre. Na confusão da saída, Beatriz o confrontou com o rosto vermelho de fúria. Então foi isso? Seu segredo? Sua ex-esposa grávida aqui pagando de salvadora dos pobres? Você me fez de idiota, Otávio. Beatriz, agora não. Ele disse, sua mente ainda em turbilhão. Agora sim. Ela gritou, atraindo os olhares. Eu não vou ficar aqui para ser humilhada. Eu cansei deste fim de mundo e eu cansei dos seus segredos. Acabou, Otávio. Eu volto para Belo Horizonte no primeiro voo. Sem esperar resposta, ela se virou e marchou em direção à saída, deixando-o sozinho no meio do turbilhão que ele mesmo criou. Mas ela estava certa de que ele iria gritar para que ela voltasse. A partida dela mal o afetou e ela ficou com mais raiva ainda. Sua mente estava em outro lugar. Ele precisava falar com Isadora. Ele a observou de lado de fora, conversando com um grupo de agricultores. Ele caminhou em sua direção, mas foi barrado por um senhor de chapéu de couro e olhar severo.
O que o senhor quer com ela? Já não fez dano suficiente por hoje? Isadora ouviu a comoção e se virou. Seus olhos encontraram os de Otávio por cima dos ombros dos moradores que a protegiam. Havia uma barreira humana e emocional entre eles. Deixem passar, ela disse, a voz calma, mas firme. Eles se afastaram, relutantes, e os dois ficaram frente a frente. O sol do fim de tarde lançando longas sombras entre eles. O que você está fazendo aqui, Isadora? Ele perguntou, a voz calma. O que você pensa? Estou trabalhando. Eu encontrei algo em que eu acredito. Algo maior que decorar apartamentos de luxo para pessoas que já têm tudo. A indireta o atingiu. A pergunta é: o que você está fazendo aqui, Otávio? Tentando tirar o pouco que estas pessoas têm. Você não entende. É progresso, é energia limpa. Vai gerar empregos. Ele começou a recitar o discurso corporativo, mas as palavras soaram ocas até para ele. Progresso para quem? Ela rebateu, os olhos faiscando. Para seus investidores em Belo Horizonte? E estas famílias? O que acontece com elas? Elas viraram estatísticas em seus relatórios? A verdade em suas palavras o desarmou. Ele ficou em silêncio por um momento. Então seu olhar baixou para a barriga dela. Nosso filho. Ele sussurrou. Você está se pondo em risco em meio a esta confusão. Um sorriso amargo tocou os lábios de Isadora. Pela primeira vez na vida, Otávio, eu não me sinto em risco. Eu me sinto viva. E eu quero que nosso filho nasça em um mundo onde as pessoas lutam pelo que acreditam. Um legado um pouco diferente de uma usina construída sobre a história dos outros. Você não acha? Cada palavra dela era um golpe. Ele, o poderoso empresário, estava sendo reduzido a um homem sem argumentos, confrontado por uma verdade que ele tentou ignorar. Ele queria se aproximar, queria tocá-la, mas sabia que não tinha esse direito. Naquela noite, em uma ceia tensa com Leonardo e os principais investidores locais, a pressão sobre Otávio aumentou. Você tem que controlar a sua ex-esposa, disse Leonardo entre os dentes. Ela se converteu no símbolo da resistência. A mídia local já a chama de a mãe da terra. Isto é um desastre de relações públicas. Durante a conversa, um dos investidores, depois de algumas taças de vinho, deixou escapar algo que fez o sangue de Otávio gelar. O bom é que o relatório de impacto ambiental que encomendamos suavizou bem a questão da contaminação do solo. Se os dados reais vazarem sobre os resíduos dos painéis e o efeito no lençol freático, o projeto seria enterrado antes de começar. Contaminação do solo. Resíduos. Otávio sentiu uma onda de náusea. Ele confrontou Leonardo quando ficaram sozinhos. Que história é esta de dados escondidos? Você sabia disto? Leonardo deu de ombros. Otávio, todo grande projeto tem seus atalhos. É o custo do progresso. Você não pensou que seria tudo limpo e perfeito, pensou? Naquele momento, a ficha caiu. Ele não era só o rosto do projeto. Era o peão, o tolo útil que acreditou na fachada verde, enquanto a sujeira real era varrida para debaixo do tapete. Estava sendo manipulado, tanto quanto as famílias que tentava remover. A raiva o consumiu. A raiva de Leonardo, dos investidores, mas principalmente de si mesmo. Ele saiu do restaurante sem dizer para onde ia. Dirigiu sem rumo pelas estradas de terra, a poeira subindo sob a luz da lua. Parou o carro em frente à pequena casa onde sabia que Isadora estava hospedada, uma das casas que ela ajudava a revitalizar. As luzes estavam acesas. Ele precisava falar com ela. Não como o presidente da empresa, não como o ex-marido, mas como um homem que acabara de descobrir que estava lutando a guerra errada, do lado errado, e que a única pessoa que parecia enxergar a verdade era a mulher que ele havia magoado tão profundamente. Ele desceu do carro, o coração na boca, e caminhou em direção à porta. Ele não tinha um plano, só uma certeza.
Precisava da ajuda dela. Isadora abriu a porta e o encontrou parado ali, banhado pela luz amarela da varanda, a poeira da estrada em seus sapatos caros. A figura do empresário implacável havia desaparecido, dando lugar a um homem com o peso do mundo nos ombros. Antes de que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele falou com a voz baixa e carregada de uma emoção que a surpreendeu. Isadora, eu posso? Eu posso te dar um abraço? A pergunta era tão inesperada, tão desarmada, que rompeu sua resistência. Ela não respondeu com palavras, só deu um passo ao lado, permitindo que ele entrasse. No silêncio da pequena sala, ele a envolveu em seus braços. Não foi um abraço de paixão ou desejo, mas sim de pura e absoluta necessidade. Era o abraço de um homem perdido buscando um porto. Ele a segurou com força, como se ela fosse a única coisa real em um mundo de mentiras, e enterrou o rosto em seu cabelo. O cheiro dela, a solidez de seu corpo, era um bálsamo para sua alma atormentada. Quando se afastaram, seu olhar baixou para a barriga dela. Ele está aí? Ele sussurrou, mais para si mesmo que para ela. Ele baixou a mão hesitante e a pousou suavemente sobre o ventre proeminente. Eu destruí tudo, Isadora. Tudo. E então as palavras vieram. Ele contou sobre a conversa com o investidor, sobre a contaminação do solo, sobre os relatórios fraudados, sobre a manipulação de Leonardo. Contou como se sentia um tolo, um peão em um jogo sujo que ele mesmo ajudou a criar. Isadora o ouvia em silêncio, o choque inicial dando lugar a uma compreensão sombria. A sujeira por trás do projeto era ainda pior do que ela imaginava. E Otávio, o homem que ela sempre viu como o mestre do jogo, era também uma vítima dele. Eu preciso ver, com meus próprios olhos, ele disse ao final, com um olhar determinado. Eu preciso que você me leve a um destes lugares, um dos mais afetados. Eu preciso entender o que eu estava a ponto de destruir. No dia seguinte partiram juntos em seu carro, deixando para trás um rastro de poeira e incerteza. A viagem foi tensa a princípio, o ar pesado com anos de mágoas e meses de conflito. Mas à medida que se aprofundavam no sertão, as barreiras começaram a ruir. Ele perguntou sobre a gravidez, sobre os desejos, sobre seus medos. Ela, por sua vez, o escutou falar de suas próprias frustrações, da pressão dos investidores, da solidão no topo. Eles pararam em uma pequena comunidade ribeirinha, um punhado de casas de barro aninhadas à beira de um rio que, segundo os relatórios que Otávio agora sabia ser falsos, seria afetado. Um senhor chamado Zé os recebeu com a hospitalidade simples de quem tem pouco a oferecer, mas oferece de coração. Ele lhes mostrou sua roça, o lugar onde sua família plantava e colhia há 5 gerações. Falou da água, não como um recurso, mas como uma entidade viva, uma mãe que alimentava a terra. Isadora viu um Otávio que ela não conhecia. Ele não era o empresário arrogante, mas um homem que escutava com atenção, que perguntava com humildade, que olhava para o chão com uma vergonha genuína. Ele estava vendo, talvez pela primeira vez, o rosto humano por trás de seus planos de negócios. Enquanto estavam sentados na varanda da casa do Sr. Zé, tomando um café forte e doce, Isadora sentiu um movimento súbito e forte dentro de si, um pequeno espasmo, uma cambalhota interna. Ela prendeu a respiração, os olhos arregalados. O que foi? Otávio perguntou preocupado. Ele se moveu. Ela sussurrou, um sorriso maravilhoso se espalhando por seu rosto. Foi a primeira vez, de verdade. Sem pensar, ela pegou a mão dele e a pousou suavemente sobre sua barriga. Fique quieto, ela disse. Eles esperaram em silêncio. E então veio de novo. Um pequeno, mas distinto golpe contra a palma de sua mão. Naquele momento,
Sob o sol de Minas Gerais, o mundo exterior desapareceu. Otávio olhou para Isadora, os olhos brilhando com uma emoção crua. E ela viu nele, não o ex-marido que a feriu, mas o pai de seu filho, compartilhando um milagre. O medo de se machucar ainda estava lá, mas pela primeira vez, uma pequena semente de esperança começou a florescer ao lado dele. As semanas seguintes foram um furacão. Otávio usou sua raiva e seu conhecimento do sistema para lutar por dentro. Ele confrontou o conselho da empresa, apresentou as provas da fraude e, com a ajuda de advogados que Isadora conhecia através da ONG, propôs um novo plano. Um projeto menor, readequado, que respeitava as terras das comunidades e criava um fundo de preservação permanente, gerenciado pelos mesmos moradores. O dia de apresentar o novo plano chegou. O mesmo ginásio, a mesma comunidade, mas a atmosfera era completamente diferente. Era um evento de celebração, de reconciliação. Otávio estava no palco, não como um conquistador, mas como um companheiro. Ele falava sobre responsabilidade, sobre reparação, sobre um futuro onde progresso e tradição pudessem caminhar juntos. Isadora o assistia da primeira fila, com um coração cheio de um orgulho que a surpreendia. Ela se levantou para aplaudir e, nesse momento, sentiu uma pontada aguda e uma onda de calor descendo por suas pernas. Ela olhou para baixo, em choque. Sua bolsa havia estourado. O bebê estava chegando semanas antes do previsto. O pânico tomou conta do rosto de Otávio quando ele a viu. Ele saltou do palco e correu para ela. O que foi? O que aconteceu? Minha bolsa estourou. Ela pôde dizer, a respiração curta, e o caos se instalou. Em meio à comoção, Otávio a pegou nos braços e a levou para o carro, abrindo caminho entre a multidão. Ele dirigiu em alta velocidade para o pequeno hospital local, o coração angustiado, batendo mais forte que o motor do carro. Otávio segurou a mão dela todo o tempo, sussurrando palavras de encorajamento. O medo de perdê-la, de perder o bebê, superando tudo. As horas seguintes foram um borrão de dor, medo e espera. Finalmente, o choro forte e saudável de um recém-nascido ecoou pelo corredor. Quando a enfermeira o chamou, ele entrou no quarto simples e viu Isadora, exausta, mas radiante, segurando um pequeno embrulho. É um menino, disse ela, a voz fraca, mas feliz. João. A enfermeira pôs o pequeno João nos braços de Otávio. Ele era tão pequeno, tão frágil. Ao olhar para aquele rosto enrugado, para aquelas mãos perfeitas, o mundo de Otávio se reconfigurou. Todas as batalhas corporativas, os milhões, os projetos, tudo pareceu insignificante. Ele chorou, não um choro silencioso, mas solavancos altos e convulsivos de um homem que estava se quebrando e se reconstruindo ao mesmo tempo. Naquele quarto de hospital simples, longe do luxo e do poder, ele entendeu. Seu maior legado não era uma usina de energia solar. Era aquela pequena vida em seus braços. Era a mulher incrível que a trouxera ao mundo. Era a família que ele quase destruiu e que, por um milagre, estava tendo a oportunidade de recomeçar. A luz do fim de tarde, em Minas Gerais, pintava o céu com pinceladas de laranja e rosa. Um espetáculo diário que Otávio e Isadora agora assistiam da varanda da casa simples que haviam alugado. Não era uma cobertura em Belo Horizonte, mas para eles era o paraíso. Meses haviam passado desde o nascimento de João. Meses que pareceram uma vida completa, repletos de uma paz que ambos pensavam ter perdido para sempre. Não voltaram à antiga vida. Em vez disso, a vida veio a eles. Otávio, mantendo sua posição na empresa, passou a gerenciar tudo remotamente, insistindo em supervisionar pessoalmente a implementação do novo projeto da usina. Ele queria estar perto.
Queria garantir com seus próprios olhos que cada promessa feita à comunidade seria cumprida, que nenhum atalho seria tomado. Sua presença constante ali não era mais a de um supervisor, mas sim a de um vizinho, um companheiro. A relação entre ele e Isadora não foi retomada com um grande gesto romântico, mas reconstruída dia a dia em pequenos atos de confiança e cuidado. Nas noites em que ele se levantava para acalmar o choro de João, nos cafés silenciosos da manhã em que seus olhos se encontravam por cima da cabeça de seu filho, no respeito mútuo que agora guiava cada conversa, o amor que ressurgiu não era a paixão febril do passado, mas sim algo mais profundo, mais sólido, forjado no fogo da crise e temperado pelo perdão. A experiência transformadora lhes levou a um novo sonho conjunto. Juntos, eles criaram a Fundação Terra Viva, canalizando parte dos lucros do novo projeto e seus próprios recursos para apoiar outras pequenas comunidades. A Fundação não só financiava projetos sustentáveis, mas escutava as necessidades locais, respeitando a cultura e o conhecimento ancestral da terra. Isadora, com sua sensibilidade e experiência, liderava a iniciativa, enquanto Otávio usava sua visão de negócios para garantir que fosse autossustentável e impactante. A alegria deles era palpável. Otávio se descobriu um pai completamente apaixonado. Ele se maravilhava com cada sorriso, cada balbuciar de seu filho mineirinho, como o chamava com orgulho. Carregava João em um sling enquanto caminhava pelas vielas, apresentando-o aos moradores que o recebiam com um carinho genuíno. Ele não era mais o Dr. Otávio, o empresário de fora. Era o pai de João, o marido de Isadora, um deles. O pequeno João, com seus olhos curiosos e sorriso fácil, se tornou o símbolo vivo desse recomeço. Ele era a prova de que das maiores dores podem nascer as maiores alegrias, de que um erro pode ser o catalisador para a redenção. Ele era o fio que unia não só a seus pais, mas a dois mundos que antes pareciam irreconciliáveis. No coração do interior de Minas Gerais, onde o sol beija a terra e o tempo corre em um ritmo próprio, uma história que começara com a amargura da traição, a dor da separação e a iminência do fim, havia se transformado. Ela floresceu em uma jornada de reparação, não só de um casamento, mas de uma comunidade, e provou que às vezes é necessário perder tudo para encontrar o que realmente importa. Um amor reconstruído sobre o respeito, uma família unida por um propósito e um legado que não se mede em cifras, mas sim em vidas transformadas. E aí, o que você achou desta história emocionante de amor, perdão e recomeço? Se você se emocionou com a jornada de Isadora e Otávio, não aguarde só para você. Deixe seu like para que eu saiba que você gostou e quer mais histórias como esta. Compartilhe com aquela pessoa que adora um bom romance cheio de reviravoltas. E o mais importante, se ainda não faz parte de nossa comunidade, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nenhum capítulo das próximas histórias que estão por vir. Seu apoio faz toda a diferença. Muito obrigada e até a próxima.